Na manhã desse sábado, dia 18 de janeiro, o presidente Bolsonaro levou a Michele Bolsonaro até o aeroporto de Brasília para que ela embarcasse em direção aos Estados Unidos, onde ela vai representá-lo no evento de posse do presidente Donald Trump. E no aeroporto, ele deu uma entrevista coletiva que vale a pena ver, do começo ao fim. Falou coisas extremamente importantes que vale a pena ouvir, refletir e muito mais que isso, compartilhar. Assista, vale a pena. Para dar certo, mas não tem como dar certo. Quando você vê um bebum dirigindo um carro, não tem como dar certo. Um homem que não tem compromisso com a família, um homem que diz que os maridos amam mais as amantes do que as esposas. Eu estou triste com a partida da minha esposa, eu a amo, diferentemente dele. É um cara que não tem nada a oferecer para nós, nada, zero. E alguns acham ainda que vai dar certo, não vai dar certo. Pois não? Ontem o Haddad falou que o senhor estava por trás vamos lá. da questão. Vou processar o Haddad. Ele não tem o que fazer, sempre me acusa de alguma coisa. Ele falou, inclusive, que eu comprei 101 imóveis sem origem de dinheiro. Isso mesmo? Falou, sim, falou. Tá? Ele pegou meia dúzia familiares meu, do Vado Ribeiro, meia dúzia, e pegou, fizeram um trabalho. O que esse meia dúzia de Bolsonaro compraram de 90 para cá, está quanto é escrito lá no contrato lá, pago em moeda nacional corrente, é natural. Naquela você comprava até em dólar. Começando a 90, comprava até telefone em dólar. E minha coisa, de ter arranjado dinheiro, via rachadinha, para comprar 101 imóveis. Eu nunca tive um cargo no governo federal, nem de faxineiro. Lá atrás, era cola de mel, quando eu assumi, tive problemas com ele. Tá? Depois veio a FHC, vocês sabem disso, problemas com cola de mel. Depois Lula e Dilma. Nunca tive um cargo no governo, nunca tive um ministério indicado por mim, nunca tive nada. E me acusa do que ele faz. Ele não olha para o chefe dele, que o chefe dele fez. Onde os delatores, lá assim, devolveram mais de 5 bilhões de reais. Onde os acordos de leniência ultrapassaram 15 bilhões de reais. Ele não enxerga isso. E acusa, por acusar, eu só tenho um caminho, né? Acreditar na justiça e processá-lo. Como eu vou fazer? Eu estou por trás da Receita. Quem criou o PIX foi o meu governo. Desculpa aí. Foi o meu governo. Em novembro de 20, depois do auxílio emergencial, que nós descobrimos em torno de 40 milhões de invisíveis no Brasil, que passaram a ter conta em banco, que passaram a usar o PIX desde novembro de 20, sem qualquer taxa. E quando o PT do Haddad vê que por dia se movimenta mais de 100 bilhões de reais por dia, o que ele vê nisso aí? Uma maneira de buscar alguma coisa. Não é taxando no primeiro momento. Ninguém está fazendo taxar aqui. Mas quando vê aquele montagem na frente, vai preparando o clima para meter a mão no bolso do informal, das pessoas mais simples, e por que não dizer também para perseguir alguma pessoa. Então, se a normativa, não, o efeito era inócuo, por que fazê-la? Recuou, porque é fraco, ou porque é incompetente, porque é os dois. Recuaram. Agora querem processar o Nicolas, o Flávio Bolsonaro, o Gaia, os fake news. Eu criei o PIX, e o Banco Central não tinha independência naquela época. Então eu criei o PIX em novembro de 22 e entreguei para o povo sem qualquer taxa, que fez a economia voar no Brasil. Como vocês viram, no ano 22, tivemos superado 54 bilhões de reais, inclusive diminuindo a carga tributária, como zeramos impostos federais de combustíveis, entre tantas e tantas outras coisas. É um governo diferente, que não teve corrupção em nenhum governo, diferentemente do que acontece atualmente. Dá para comparar Haddad com Paulo Guedes? Dá para comparar aquele ministro acusado lá de assédio moral e sexual com a Damares? Dá para comparar o filho do Renan com o Tarcísio na infraestrutura? Não dá para comparar. Era um governo que não tinha barganha com partidos para ter voto no parlamento
entregar o Brasil para certos partidos. Alguns até fazem a coisa boa, mas a maioria não. Há uma diferença enorme. Por isso o povo tem saudade de mim. Por isso, onde eu vou, arrasto multidões. Sempre tivemos a verdade acima de tudo. É triste a situação que me encontro, perseguido por uma pessoa que até agora não descobriu quem foi o golpista do 8 de janeiro, porque não teve golpe. Não houve tentativa de golpe. Qual é a mensagem que você queria para Seria medo do senhor ser Você discursa o Jair Moraes falando que atacando a direita. Ou seja, ele toma partido político. Eu sou do tempo que os juízes, né, falavam nos autos. Agora é diferente. Eu tenho certeza que recuperando a minha elegibilidade, eu ganho as eleições. Agora, eu inelegível é uma prova que estamos numa democracia igual a da Venezuela, onde a oposição é eliminada por inelegibilidades, como a Maria Corina, o Capriles, tá? Ou então como lá em El Salvador, melhor, em Nicarágua, onde 7 opositores do Ortega estão presos com a acusação atos antidemocráticos. Qualquer coisa aqui está com a democracia, qualquer coisa está com a democracia. E exatamente quem diz isso é que está à margem da lei. Quer ver uma coisa importante? Se eu sou tão criminoso assim, golpistas, etc, porque não seguiu o devido processo legal. Eu não sou última instância, eu sou primeira instância. O Lula foi julgado onde? Curitiba. Depois TRF4, depois STJ, depois foi para o Supremo. O meu já é última instância. Presidente, o senhor tem conversado com investigados? O Congresso lhe chamou de amigo da América. Eu não posso conversar com ninguém. Você quer estar citando o Jorginho Melo, né? Até uma escorregada. Falou lá. Na mesma entrevista, ele disse que lamenta não poder falar com o Valdemar. Depois, na frente disso, eu tenho conversado muito com o Valdemar. Não é verdade, é um ato falho dele. Ele fez uma nota para eu ser no mesmo dia. Não tenho conversado com ninguém, nem posso conversar sequer com advogados que defendem outros desse tempo. O Congresso Nacional lhe chamou de amigo da América lá nos Estados Unidos. Olha, eu sempre admirei os Estados Unidos, sempre, não foi de agora. Tive excelentes relacionamentos com o Donald Trump. Ele teve problemas lá, sei que é pequeno, porque o PIB dele é 14 vezes maior do que o nosso, né? Etanol, resolvemos. Aço interessado pra gente, resolvemos. Ele colocou o Brasil como grande aliado ex-OTAN, onde conseguimos paramilitar, tecnologia e armamento mais rápido e mais barato. Conversei muito com ele sobre a Venezuela no passado, ele tinha uma grande preocupação com a Venezuela. Continua tendo agora, maior ainda, tem visto o Brasil está no caminho da Venezuela, né? Já que já não passou. Então, esse governo, a esperança que nos dá que ventos da democracia venham para cá. E realmente a liberdade de expressão se faça presente. Ele sempre diz, sem liberdade de expressão não tem democracia. E agora estamos vendo aí, Elon Musk, Zuckerberg, entre outros, acabando com as agências de checagem, que a informação tem que ser livre. Você não pode garrotear as mídias sociais. Esta mídia social foi que me elegeu em 2018. E não foi com mentira não, seu Haddad, foi com verdade. E não existe fake news para atacar o PT do que a própria verdade. Então ninguém tem mentir para atacar o PT, atacar essa política falida do Haddad aqui no Brasil. Os números estão aí. Tive há pouco tempo um representante aqui da Associação do Supermercado do Brasil. Ele falou que a alta do dólar vai refletir. Entre janeiro e fevereiro, um pouco assim, 7% dos supermercados. Não dá para a gente absorver com esse tipo de economia. Mesmo com pandemia, eu tirei o Brasil do buraco, obviamente, com a minha equipe, Paulo Guedes, que não dá para comparar com esse cara que está aí, que fez um cursinho de economia por 3 meses e ainda diz que colou e dá risada. E o ministro, os mais importantes, é o da economia. Esse está aí, é um fiasco, um piada. Qual é a mensagem do senhor para você acha que Olha, já tem influência no mundo todo, na presença dele. Entendeu? O ministro está caindo, o Hamas fazendo acordo. Lá o Trudeau renunciou. No México, a entrada de drogas já, grandes operações foram feitas.
entre outros. Tá certo? Eu gostaria de apertar a mão dele, daria para conversar, entendo a grandiosidade do momento, as pessoas de importância que tem para conversar. Mas com toda certeza, se ele me convidou, ele tem a certeza que pode colaborar com a democracia do Brasil, afastando inelegibilidades políticas, com essas duas minhas que eu tive. Presidente, você chegou a falar com ele porque o senhor não iria tosse, porque... Quando eu falo com o chefe de Estado, eu não converso com ninguém. Quem tem grande liberdade com ele é meu filho Eduardo, está lá e tem conversado. Tem conversado com alguns secretários do Trump, tem conversado e obviamente eu peço a Deus, né, que tenha muita boa sorte esse governo, que os ventos da democracia de lá. Não. É a presença dele. Só a presença dele, o que ele quer, só as suas ações. Ele não vai admitir certas pessoas, né, pelo mundo perseguindo opositores, é o que chama de lawfare, né? Tá vendo? É o ativismo judicial, que ele sofreu lá. Inclusive é uma grande semelhança entre eu e ele, obviamente, semelhança política. Né? É a questão, ele também sofreu um atentado, levou um tiro, pegou na orelha. Eu levei uma facada que aquela parte da PF não quis investigar, cujo delegado que foi encarregado do inquérito, que falou que foi um lobo solitário, foi premiado por Lula e foi diretor de inteligência da PF e agora está indo para Londres. E passou, eles dois me perseguindo. Vocês dentro da imprensa acompanham isso daí. Então, vocês vão mostrar lá para a imprensa. Eu tenho notícias do meu filho Eduardo quando vai retornar para o Brasil. E, obviamente, eu acredito que só a presença lá, os ares diferentes, o amor que ele tem à democracia, isso vai refletir aqui no Brasil também. Mas ele pode ajudar Eu não sei, eu não me miscuo. Me exclui na política americana, não vou dar palpite nem sugestão. Ele sabe o que está acontecendo. Eu estou na imprensa do mundo todo por causa dessa proibição. Onde digo no passado, eles foram para fora. Você vê, quando o Lula foi autorizado pelo Supremo para a Etiópia, vai discutir dois painéis. Dois painéis, o Lula. O primeiro que eu escrevi aqui, né? Parceria com a África para eliminar a fome até 2025. É o mesmo discursinho de sempre. Eu acho que esse ano vai acabar com a fome na África. E a outra, escrevi aqui, vencendo a luta contra a corrupção. Já imaginou Lula dando uma palestra em 2018 na Etiópia, vencendo a luta contra a corrupção? E já tinha duas condenações naquele momento lá. Esse é o nosso Brasil, esses são que estão na frente da política. E nós lutamos contra isso. A direita é Deus, pátria, família e liberdade. É a verdade acima de tudo. E nós conseguimos demonstrar, fazer grande parte da população começar a se nos seguir. É por falta de conhecimento que o povo pereceu a mostrar essa potencialidade do Brasil. Quantas vezes eu falei, né? TV Globo, com todo respeito, me dei 2 horas ao vivo para vocês perguntar sobre o golpe, joias, vacina, baleia, leite condensado. Eu só quero 30 minutos para falar do Brasil. O que nós somos, onde podemos chegar. Só isso. Agora, continuam me massacrando o tempo todo e eu não tenho o direito de me defender. Política da anistia no Congresso. A anistia, nós vamos continuar trabalhando em cima disso. Você vê que a anistia se dá para alguém cometer algum crime. Essas pessoas que estão presas não cometeram crime algum. Alguns cometeram crime de interpretação. E a punição tem que ser outra. Não pode ser 17 anos de cadeia. E a primeira instância, as pessoas não têm foro. E outra coisa, individualização da pena. Tem gente condenada lá que ninguém sabe o que fez, só porque estava de camisa verde e amarela, presa. Nós não queremos isso, a nossa justiça, muito menos as pessoas que estão presas. Repito, imagine um pai, uma mãe, sem ver seu filho acordar, ir para a escola, sem conseguir dormir, sem saber se está sendo aliciado por alguém para consumir droga, ou para prostituição infantil. Então essa mãe presa aqui em Brasília, ou numa penitenciária por aí, será que esse pessoal não tem coração?
Isso é mais do que desde que a anistia devia ter, nem condenação devia ter, mas vamos lutar para a anistia. E a anistia do senhor também poderia ser votada nesse projeto? Não, esse projeto não. Deixei bem claro, é mais importante colocar as pessoas em liberdade do que em elegibilidade. Esse é outro processo à parte. Nem cabe ainda, né? Quem sabe no futuro aí, o regime da minha candidatura aqui no TSE ainda. Você se sente um refém político? Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica, eu espero que a sua excelência não queira botar em mim para humilhar de vez uma tornozeleira eletrônica. Eu estou assim, estou constrangido. Eu queria estar acompanhando a minha esposa. Quem vai acompanhar lá vai ser meu filho, o Eduardo, né? E a esposa dele. É isso aí, minha amiga e meu amigo, que você pôde ver nessa entrevista é o retrato fiel da verdade. Bolsonaro é sim um perseguido político. O Brasil vive sim uma ditadura capitaneada por um homem que usa o aparelho do Estado para fazer perseguições políticas, mas, como eu tenho sempre dito e repito aqui, as ditaduras não são eternas. Bolsonaro, embora proibido de viajar para os Estados Unidos, acredite, ele está maior do que essa proibição. Depois da proibição, ele cresceu assustadoramente. Mesmo porque os jornais, os principais jornais do mundo inteiro, não falam em outra coisa que não seja a proibição de Bolsonaro em viajar. Proibição essa aplicada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que nesse momento está com a cabeça doendo, porque tolo parece que ele não é, embora a medida que ele tomou tenha sido tola, provocando uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, crise essa que vai trazer consequências severas. Tenho dito e repito, com essa medida, com essa proibição, Alexandre de Moraes fez uma coisa horrível para a relação Brasil-Estados Unidos e acabou, de uma certa forma, não dando um tiro no pé, metaforicamente falando, mas sim na cabeça. Essas arbitrariedades, por certo, terá preço, e o preço vai ser tão alto que ele não vai ter como pagar.